No que os grandes investidores, na minha opinião, se diferenciam da grande maioria? Eles não erram? Não, eles erram, sem sombra de dúvida. Se eu tivesse começando uma carteira hoje, eu buscaria uma ação para comprar. Por exemplo, eu tenho 100 mil reais em caixa, a estratégia previdenciária, ela tem... Eu diria que tem 4 grandes pilares. Você tem os pilares da carteira e os pilares do caixa. Howard Marks, ele fala que risco é a probabilidade de você ter uma perda permanente. Então, o que muito se utilizou foi a volatilidade. Porque a volatilidade você consegue quantificar de uma forma mais tangível, né? Então, só que as pessoas têm medo não da volatilidade em si, mas de que aquilo seja efetivo como uma perda permanente. É verdade. Que vai diluir o seu capital. E uma perda permanente, uma ação e uma empresa, ela acontece em 2 cenários. Um, que é, você está tendo uma perda temporária e você realiza essa perda permanente. Ou 2, a empresa quebra. O que não está sob o seu controle é a empresa quebrar ou não, né? O outro está sob o seu controle. Então, assim, eu tento diferenciar bastante o que é perda temporária de perda permanente. Sim. Porque eu falo, até a renda fixa tem perda temporária. Teve gente que comprou título de renda fixa, está desvalendo em 36%. Ele só vai perder dinheiro se vender os títulos ou se o governo lá na frente não pagar. Mas a probabilidade dele ter uma perda permanente, se ele segura até o final do período, é baixíssima. Sim. É risco o país. Assim, isso não quer dizer que os erros não aconteçam. Né? Acho bom deixar claro isso. Sim. Assim, erros acontecem. A gente pode fazer uma análise sobre uma empresa e assim, criar algumas hipóteses ali que na prática se provam erradas. Por exemplo, o caso das Americanas. Aí, não precisamos nem entrar em muitos detalhes, mas o que aconteceu, ele desmonta qualquer modelo que alguém criou sobre a empresa. Você não conta com isso nunca num modelo que você vai fazer, ou numa análise, num valuation, etc. Agora, se você percebe um erro, existem momentos que, sim, você deve abandonar isso daí, né, e partir para outra. Eu acho que bolsa é legal por causa disso. Tem todo santo dia, você tem um cardápio ali que é enorme, então você não precisa ficar escolhendo aquele prato que você não gosta, você pode ir para outro. E é isso, assim, no que os grandes investidores, na minha opinião, se diferenciam da grande maioria? Eles não erram? Não, eles erram, sem sombra de dúvida. Erram bastante, né? E erram bastante, só que quando eles erram, é pequeno, a perda é baixa. Quando eles acertam, o ganho é gigantesco. Então, os seus acertos são muito maiores, suas perdas são muito menores, seus erros são muito menores. Então, isso no net acaba fazendo com que ele, no longo prazo, seja um investidor bem-sucedido. Agora, erros acontecem. E assim, uma empresa boa, excelente, pode virar uma empresa ruim, Sem do dúvida. dia para a noite. E vice-versa, né? Então, exatamente. Pois é. E, principalmente se a empresa, aquilo que o Léo falou, né? Tem coisa que você não tem controle. Americanas, se tiver alguma coisa ali mascarado que não tá... Acho que a própria IRB também, né? Se tiver algo que não tá às claras... O que aconteceu com essas empresas são eventos totalmente improváveis. Né? Aqueles eventos de cauda que você nunca imagina que vão acontecer. Né? Exatamente. Mas isso significa que a gente está imune nas empresas que a gente tem em carteira? Não está. O que você consegue é dosar, eventualmente, o seu apetite a risco em uma outra empresa, pagando um preço que seja interessante versus o preço teto, analisando um histórico. Então, a gente falou um pouco de IPOs aqui, né? O IPO, muitas vezes, 99% das vezes, você não tem um histórico ali para acompanhar. Então, você está meio que entrando numa estratégia acreditando que o futuro vai ser melhor do que foi no passado. E isso, muitas vezes, não se prova real. Então, olhar histórico, na nossa visão, é muito importante.
olhar o management das companhias, né? O que esses executivos fizeram no passado, qual foi o resultado das estratégias que eles implementaram, entre várias outras coisas. E, Felipe, existe algum número ideal de ativos para se ter em carteira? Então, de certa forma, não existe um número ideal, né? A minha carteira hoje eu tenho 14 ativos, eu considero demais, eu gostaria de dar uma enxugada. E o que a gente sempre prega é que você deve diversificar com o tempo. A diversificação ela vai vindo conforme você vai deixando de ter oportunidade nas ações da tua carteira e vai encontrando em outras empresas. Então, se eu tivesse começando uma carteira hoje, eu buscaria uma ação para comprar. Por exemplo, eu tenho R$100 mil em caixa, não necessariamente eu preciso pegar aquele recurso e comprar inteiro de uma vez. Eu posso deixar parte desse recurso em caixa e comprar uma ação que está no momento interessante. O momento interessante, geralmente a gente olha duas variáveis, é a ação descontada e próxima a distribuir dividendos. No momento atual, muitas empresas anunciando o resultado do quarto trimestre tendem a pagar bastante dividendo. Eu comprei essa primeira empresa. Enquanto ela continua uma boa empresa, ou se ela eventualmente até cair, eu posso aumentar minha posição nessa empresa. Se daqui a um tempo ela valorizar, e eu acho que o yield que eu vou ter, o retorno total em cima daquele preço já não vai ser mais tão favorável, eu começo a olhar para outras alternativas. E aí sim eu vou adicionando. Mas eu acho que o grande erro que se comete no mercado é pegar um recurso, esses R$100 mil, e querer comprar tudo de uma vez. Então você compra 20 ações, fica lá e esquece esperando que vai valorizar. Não. O componente do caixa é muito importante para te dar justamente esse poder de aportar em momentos que está todo mundo vendendo. A estratégia previdenciária, que a gente costuma ensinar no AGF, ela tem, eu diria que tem 4 grandes pilares. Você tem os pilares da carteira e os pilares do caixa. Da carteira, você tem a carteira previdenciária, que é a essência de tudo, são aquelas ações geradoras de renda que vão alimentando a tua carteira sempre com algum caixa que vai pingando. Você reinveste esse caixa ou nas mesmas empresas ou em outras que tiverem mais interessante. Esse é o primeiro componente. Segundo componente é o que a gente chama de carteira previdenciária, carteira de oportunidade. Então, a previdenciária, carteira de oportunidade. Oportunidade é aquela ação que ela está descontada, mas que não necessariamente ela vai te pagar um dividendo no curto ou médio prazo. Você enxerga simplesmente uma oportunidade de comprar na baixa e vender ela quando valorizar, pegando o recurso dessa venda para comprar mais ações previdenciárias. Tipicamente, as oportunidades elas podem oscilar ali, de 0 a 20% da carteira, vamos dizer. Acho que são, em média, 10, 15, eventualmente até 20% e 80% previdenciária. O caixa, você tem a reserva de emergência, que é aquele recurso que você não quer mexer nunca. Você espera que nada aconteça para fazer com que você precise acessar aquele recurso, mas a gente nunca pode prever. E você tem aquele teu caixa que é para aproveitar nos momentos de oportunidade, que é a reserva de oportunidade. Se você tem uma baixa de mercado, igual a gente teve em 2020, a bolsa indo para 60 mil pontos, é hora de ir às compras. todo mundo fala, tem que comprar, mas para você comprar você precisa ter dinheiro. Se você não tiver recurso naquele momento, e eu acho que esse é um erro, eu mesmo cometi no passado muitas vezes. Fala, você vê aquele momento de baixa, eu tenho coragem para comprar, porque eu acho que você já superou aquele momento do psicológico, eu quero comprar, eu sei o que comprar, só que eu não tenho dinheiro. Então o que eu posso fazer eventualmente? Vender uma ação que não caiu tanto para comprar outra que caiu mais. Mas aquela que não caiu tanto, caiu também, né? Uhum. E às vezes você não está fazendo um melhor negócio naquele momento. Por isso que o caixa é fundamental. O Léo fala, né? Ou vender call, né? Exatamente. Para você sempre separar, né? Reserva de oportunidade, reserva de emergência. Eu faço separação dos 3, né? Ali, reserva de emergência, reserva de oportunidade e renda passiva. Legal. Então,
A reserva de oportunidade, como eu falei, eu uso muito opções para aumentando o meu caixa, para ele me dar maior capacidade de aportar pensando no longo prazo. Perfeito. Então, basicamente isso. Eu falo que opções não é investimento, é uma ferramenta. Então, é importante ter essa diferenciação e, para mim é uma baita ferramenta para você gerar caixa. Concordo. A GF Mais que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.